Olá, eu sou a Gabriela, faço parte do FAT Cultural e estou aqui com o Gabriel, que também é de um projeto de extensão aqui da FAT. Olá a todos, vocês já me conhecem provavelmente do nosso canal, Extensão FAT-UERJ Cultural. Eu fico responsável ali pela parte ambiental. Estou aqui com a Gabriela, que também é uma extensionista do projeto FAT-UERJ Cultural. E hoje a gente vai gravar esse collab aqui, né, basicamente para falar um pouco sobre o dia 17 de junho e sobre os dois parques principais que nós temos aqui na nossa região. Passo o bastão agora para a Gabriela. Tá? Então, eu vou começar falando sobre o Parque de Itatiaia, mas antes de falar do Parque de Itatiaia, eu quero dizer do porquê o Dia de Proteção das Florestas é também celebrado junto com o Dia do Curupira, porque os dois caem no dia 17 de julho. Falando um pouquinho sobre o Parque de Itatiaia, ele era uma área que pertenceu ao Visconde de Mauá e foi comprada pela União para assentamento e cultivo de frutas, e ele é o parque mais antigo que a gente tem. Ele foi criado em 1937. Ele tem uma extensão de quase 2.000 alqueires e o seu pico mais alto chega a ter 2.791,55 metros. E ele é o Pico de Itatiaia Sul. A gente também tem o segundo mais alto, que é o pico que tem 2.680,99 metros, que é o Pico da Montanha do Couto. Desde a implementação da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação em 2000, são realizadas no Parque do Itatiaia atividades que visam sua preservação, algumas pesquisas científicas, atividades de educação ambiental, turismo ecológico e recreação. A gente também tem um filme feito no Parque do Itatiaia para o Parque do Itatiaia, que é o filme Itatiaia Visto por Dentro, do artista plástico Christian Spencer, junto com o artista Guy Zobel, que foi premiado e ganhou uma projeção internacional, levando o tema do Parque de Itatiaia para fora de suas fronteiras. Eles também ganharam o prêmio de Ecologia no 33º EQO Filme de 2007, que é o Festival de Meio Ambiente e Cultura na República Tcheca, no Castelo Setskis Krudov. Eu acho que tá certo, gente. Muito bem, então só reiterando o que a colega já informou, né, vou dar uma definição um pouco mais técnica, né, do que é floresta, que vem à nossa cabeça essa palavra floresta. A gente sempre escuta falar sobre a nossa floresta amazônica, como aqui nós estamos numa região de Mata Atlântica, nós escutamos muito falar a respeito da floresta da Mata Atlântica também, mas num todo, o que normalmente nós conhecemos como floresta, né, a nível fundamental, é que as florestas possuem um papel fundamental na provisão dos serviços ecossistêmicos. Em outras palavras, né, simplificando um pouco melhor, elas possuem uma forte influência sobre a vida da fauna e da flora que está ali dentro da floresta e, consequentemente, daqueles que estão fora da floresta, como é o nosso caso. Como estamos envoltos pelo Vale do Paraíba sul-fluminense aqui, sofremos muita influência da nossa vegetação de Mata Atlântica na região, tanto pelo nosso clima, regimes de chuva, isso interfere na nossa indústria, nas nossas vidas, no nosso trabalho, etc. Uma definição mais técnica acerca do que seria uma floresta, a gente pode tirar da ONU. Para quem não sabe, é uma abreviação da Organização das Nações Unidas, que diz que as florestas podem ser classificadas de muitas formas. Uma das formas de se classificar as florestas são através da sua origem. Nós temos as florestas primárias, que são aquelas primeiras florestas nascentes. Temos as florestas secundárias, que são classificadas também a respeito do tema das árvores secundárias. Mas o que seria uma floresta composta de árvores primárias? São aquelas árvores que basicamente originaram a floresta. Ah, como assim originaram a floresta? Basicamente são árvores imensas, velhas, muito antigas, que ultrapassam a casa dos 5 metros, e essas árvores são responsáveis por proteger o solo da ação das chuvas, do vento, do intemperismo térmico, do intemperismo físico, do intemperismo químico, para propiciar que esse solo não fique muito degradado e assim nós conseguimos, né, plantar ou ter no nosso cultivo as árvores secundárias, que por sua vez dão origem ao tipo de floresta secundária, que é quando essas árvores primárias já perderam um pouco do seu espaço, seja por ação antrópica ou não, e então nós temos o acúmulo dessa floresta secundária, que são árvores de menor porte físico,
porém de igual relevância para a nossa floresta. São árvores que chegam ali a 2,5 metros, 3 metros, às vezes algumas até 4 metros, mas não passa muito disso. Além dessa floresta secundária, nós temos também o tipo de floresta plantada, que nós podemos chamar de floresta feita pelo homem, ou floresta com ação antrópica. O que seria essa floresta de ação antrópica? Basicamente, é o tipo de floresta que não existia ali antes, e ela ocorre de forma não espontânea, ou seja, alguma empresa ou alguma ONG ou um grupo de pessoas vão até o local e cultivam, como se fosse uma espécie de agricultura, a região daquela floresta, sejam com árvores nativas daquela região, com um projeto de reflorestamento, por exemplo, de alguma área degradada, ou não. Basicamente, um caso negativo desse nós temos aqui com a nossa rodovia Presidente Dutra, onde nós temos imensas florestas de eucalipto ao longo de toda a rodovia. O eucalipto, para quem não sabe, não é uma vegetação característica do Brasil e nem da região das Américas do Sul. Ela é uma vegetação característica da Austrália. Tanto é que a floresta de eucalipto também é chamada de floresta silenciosa, porque a gente não tem fauna propícia para esse tipo de flora. Então, por que nós plantamos ela? Basicamente pela indústria de papel e celulose, que utiliza muito eucalipto, e no caso mais específico da rodovia Presidente Dutra, nós plantamos eucalipto aqui por conta justamente da capacidade dela de segurar as emissões de CO2. E como se trata de uma rodovia, nós temos muitas emissões. Além dessas florestas, nós temos algumas outras classificações também a respeito da temperatura, índice pluviométrico, que não é tão bizu assim a gente entrar em contato agora, por serem termos um pouco mais técnicos, mas basicamente nós temos florestas ombrófilas, que é um regime de chuva muito grande, ombrófila mista, que é um regime de chuva intermediário, mais distribuído ao longo dos meses, e etc. Como a colega falou já sobre o parque mais famoso que nós temos na região, que é o Parque Nacional do Itatiaia, eu vou falar agora sobre o Parque Estadual da Pedra Selada, que, para quem não sabe, é um dos parques mais famosos que nós temos aqui no estado do Rio também, e é um dos mais famosos também da nossa região, e está aqui coladinho com o Parque Nacional. Basicamente, o Parque Estadual da Pedra Selada, ele pertence à Unidade Federativa do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi formado a partir da publicação de um decreto de 2012, decreto número 43.640, de 15 de junho de 2012, ou seja, ele é no papel muito recente. Ele possui uma área em torno de 8.036 hectares, que corta os municípios tanto de Resende quanto de Itatiaia. Na parte que diz respeito a Resende, ele pega o distrito de Visconde de Mauá, e na parte que diz respeito a Itatiaia, ele pega o distrito pertencente a Maromba e a Maringá, RJ. Ok? Bom, basicamente, a Pedra Selada recebeu esse nome pela sua fisionomia, né, pela sua parte geóide, lembrar muito um cavalo com uma sela, dado isso o nome de Pedra Selada, muito parecido com o fenômeno que aconteceu com o Pão de Açúcar, que também recebeu esse nome lá na capital do estado, que é o Rio de Janeiro, por lembrar um pão de açúcar feito na época do Brasil colônia e tudo mais. A Pedra Selada, ela é o pico mais alto da região do Visconde de Mauá, lembrando que a região de Visconde de Mauá que nós estamos falando aqui no momento não dizem respeito a todas as terras do Barão de Mauá, e sim a região do Visconde, do distrito de Resende. Porque se formos falar das terras mesmo do Visconde de Mauá, a gente acaba falando de tudo aqui, Resende, Vassouras, Itatiaia, Porto Real, basicamente todas as nossas cidades do Vale do Paraíba já pertenceram a ele. Ela tem um pico mais alto, são cerca de 1.755 metros, ali da região de Visconde de Mauá. Ela perde em quase 1.000 metros para o pico mais alto que nós temos no Brasil, que é o Pico das Agulhas Negras, né? E basicamente sua vista é incrível, né? Nós podemos ver todo o nosso relevo contemplado da melhor forma, nós temos os mares de morro, muito característicos apenas aqui do sul do Rio de Janeiro até o norte ali do estado de São Paulo, nessa região mais de interior. Bom, basicamente ela está localizada na Serra da Mantiqueira, alguns picos vizinhos igualmente famosos, como o Pico das Agulhas Negras, já citado anteriormente, e o Maciço das Prateleiras, muito procurado para a realização de ecoturismos, que inclui escalada, trilhas, rapel. Também eles fazem um projeto muito bacana de educação ambiental com as escolas do município de Resende, propriamente dito.
como o monitoramento de hortas, a implementação de hortas em algumas escolas. As mais famosas que a gente pode citar é a Escola Fundamental do Vale do Pavão, aqui em Regente, e também podemos citar o Colégio Estadual Antônio Quirino, que fica ali ao lado da sede administrativa do Parque Estadual da Pedra Selada, na principal avenida de Visconde de Mauá. Bom, sem mais delongas, esse é o vídeo que nós queremos apresentar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que tanto eu quanto a colega estamos sem máscara, porque a gente está num ambiente Com propício para certeza, isso, fomos né? testados e estamos de acordo com todas as condições de saúde. Continuem usando máscara dentro ou fora do campus, gente. É muito importante que vocês preservem a sua saúde. Lembrando que na hora de descartar suas máscaras, caso vocês optem pela máscara descartável, cortem os elásticos para evitar que essas máscaras vão parar nos